Olá, pessoal, boa tarde. Tudo jóia? Tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Vamos para mais um vídeo. Hoje o tema que eu escolhi é: seja obediente a Deus e a colheita será farta. Antes, se inscreva no canal, né? Ativa o sininho, né? Compartilhe essa informação com outras pessoas. Leve, espalhe essa energia boa, né, positiva, para ajudar as pessoas a seguirem, a entenderem, né, o propósito que Deus quer para a vida delas. Então eu escolhi esse tema porque é um tema que desde o início, quando eu iniciei a minha jornada, ele me afligia, era uma coisa que eu pensava, eu falava: "Meu Deus, mas como assim eu vou fazer?". "Ai, vai fazer", Deus falava para mim, "claro que vai fazer, você não está sozinha, né". Então, eu não queria obedecer. Basicamente, assim, você vai doer um pouquinho, tá, pessoal? Em alguns momentos vai doer um pouquinho, porque eu vou tocar, às vezes, numa feridinha tua, tá? Mas é com amor, né, tocando na ferida com amor. E se tocar e mexer com você, é porque tem algo para ser respondido para ti, né. Então, eu quero que você expanda a mente, sabe, abre a sua consciência para entender algumas palavras que você às vezes pode, não se sentir confortável, mas não é para ficar confortável. Se ficar confortável a gente não faz nada, né. Então, eu não queria ser obediente a ele. Eu, né, lutava contra, sempre disse não, assim, dizia um sim, mas não querendo dizer muito sim, porque eu queria ter o controle, como falei no outro vídeo, o controle da situação, eu queria que fosse comigo, e eu não entreguei na mão dele. Então, o meu propósito, ele deu a partir do momento, iniciou, né, a partir do momento que eu entreguei para Deus. E eu falei: "Tá bom, pai, eu me rendo, toma conta". Tá na sua mão, eu acredito no seu poder, toma conta. Então, eu dividi em 3 passos também, tá, então foram, assim, 3 etapas, né, 3 pilares, né, costumo falar. Primeiro começou assim, o primeiro passo, eu vou passar para vocês, vou ler aqui. Humildade. Eu não tinha nenhuma, né, porque quando você quer controlar, você é humilde para entender Deus? Não, né, você não é humilde para entender. Então eu não tinha essa humildade, pelo contrário, eu era orgulhosa, muito, né, muito orgulhosa, eu queria controlar, eu queria ser dona da razão, a dona da situação. Então tinha muito orgulho, então você vai ter que fazer isso, tá. Você vai ter que pisar, minha amiga, meu amigo, de verdade, você vai ter que pisar no seu orgulho. Para ser obediente a Deus, a gente tem que pisar no orgulho, não adianta. Se você continuar com ele dentro de você, nada acontece. Agora se você pisar no orgulho e falar: "Não, eu vou me render, né, não tá dando certo, eu tô dando murro em ponta de faca", sabe aquela história? É isso que eu tô fazendo, e não tá dando resultado, então é melhor eu me render. E foi o que eu fiz. Então a primeira coisa, primeiro passo é ter humildade. Aí, no segundo passo, sinais de Deus, né, ouvir o que ele tem para te dizer. Como é que funciona isso de Deus, esses sinais? O que que você vê dentro de você? Como é que é esses sinais para você? Veja, cada pessoa tem um sinal e uma resposta dele diferente, né. Eu não estou falando que o que aconteceu comigo vai funcionar com você, né, porque cada, um tem a sua energia, né, e o pai sabe dos seus filhos. Ele sabe de todos os seus filhos, e o que os seus filhos vão entender como sinal, e o que eles não vão entender como sinal. Então ele sabe cuidar direitinho de cada filho com amor e carinho, né. E aí ele começou a me dar o primeiro sinal, foi o meu zumbido no ouvido. Eu vou contar essa história. Até essa história é engraçada, porque, assim, várias coisas aconteceram dentro do mesmo problema de zumbido e eu continuei teimando. Vamos lá. Ele apareceu já faz alguns anos, um zumbido no meu ouvido esquerdo.
E eu trabalhava com headset, né, eu era operadora de telemarketing, trabalhava com isso. Trabalhava na parte do atendimento, eu trabalhei na parte de monitoramento, e tal. E eu precisava do ouvido para trabalhar, era meu instrumento de trabalho, meu ouvido. E aí começou a ter esse zumbido, esse problema. E eu não entendia o que que era esse problema. Eu falava: "Ah, pai, vamos começar a ir atrás, né, fazer os exames, né, audiometria, outras audiometrias mais específicas, começar a curar, né, procurar cura, procurar médico, né". Procurei ajuda médica, e aí eu comecei a fazer os exames para saber o que estava acontecendo. Só que em contrapartida, a minha área, como eu preciso do ouvido, começou a ter problemas para arrumar um trabalho, porque eu tinha saído de uma empresa, depois eu tentei, né, entrar no mercado de trabalho de novo, né, que estava desempregada, para começar novamente em outra empresa, na mesma função. E aí eu fui reprovada no exame médico. A entrevista foi tudo bem, gente, deu tudo certo, foi tudo lindo, ok. A vaga era boa, era legal, um saláriozinho até mais ou menos, mas beleza, né? Aí eu fui fazer o exame médico, nada. Tentei outra vaga na semana seguinte. Fiz o exame, cheguei até o exame médico, nada também, inapta. E eu percebi que naquele momento os médicos falaram entre eles e eles, tipo, ela já veio. A coisa foi esse movimento, sabe? Essa candidata já veio aqui. E o terceiro médico lá de dentro me chamou e foi assim, categórico, e eu precisava ouvir aquilo. Olha só. Ele falou assim: "Olha, Edileuza, você não foi, né, aprovada no exame, né, médico. Você tem esse problema para resolver do ouvido". Aí eu falei para ele que já estava cuidando, né, já estava em andamento. Ele falou: "É, mas a empresa não contrata". Por quê? Porque deu uma diferença que deu um dedinho a mais e você não pode entrar. Porque se a gente te contratar, a gente vai receber uma multa. E nós, né, a empresa não vai correr esse risco. Saí de lá arrasada, chorei um pouco com ele me entendeu, me consolou, mas foi o mais agradável de entender e conversar foi ele, né? E aí ele pegou e falou assim: "Mas fica tranquila, procura uma outra coisa que tenha a ver com você, né, que você se identifique, né, uma outra área, né, vá para outra área, né". Aí eu falei: "Ah, mas para outra área precisa de experiência, doutor". Ele falou: "Ah, às vezes não, procura, né". Olha só o sinal. E eu já sabia dessa outra área, mas não queria olhar para ela. Ok, saí de lá, voltei para casa chateada, triste, falei: "Pai, por que que você, né, fez isso, acontece comigo, tal, tal, tal". Fiquei um pouco murmurando, mas de certa forma eu estava entendendo, no fundo, o que ele queria me falar. E aí, com o tempo, passou, não consegui a vaga, não consegui entrar, e aí as coisas começaram a entrar no ramo de que eu trabalho hoje, do que eu trabalho hoje, reprogramação mental, terapia, tá, falar essa conversa, né, expansão da consciência, ser terapeuta. E aí foi indo e foi andando, o caminho foi se abrindo e foi se entendendo melhor. Então, foi o que eu falei, um exemplo que aconteceu comigo, não é significa que você vai ter que pedir a conta do trabalho amanhã ou por um problema no ouvido. Aliás, eu também trabalho com isso. Mas é uma coisa que você, dentro da energia, tá, gente? Nada com relação à medicina, mas terapia, né, integrativa que eu tô falando. Então, o tratamento que eu fiz, além de cuidar, né, do sentido médico, foi também da terapia integrativa para dentro de mim, para saber as minhas feridas emocionais, para saber como é que eu resolvia isso. Mas com relação ao ouvido. Mas com relação ao que eu quero te falar ouça Jesus, ouça Deus. Não teime numa coisa que você sabe que não tá rolando para você. É a pior coisa que a gente faz, quando a gente começa a ser teimoso, ser orgulhoso e não ter humildade de tentar entender, de falar assim: "Espera aí, se ele está insistindo tanto nisso, é porque alguma coisa tem". Chega a ser, né, chega a ser por isso que eu falei, chega a ser engraçado, porque eu falei: "Meu Deus, ele está insistindo demais". E aí, eu tentei em outras empresas, olha só, eu ainda tentei em outras empresas e também não fui aprovada. Você está entendendo?
Então, assim, existem coisas que Deus fala com a gente que só você sabe como ele fala com você. Só você sabe. Ninguém mais sabe, é você e ele. Entende? Faz sentido pra ti? Então, quando ele falou e foi falando, e até hoje, claro, graças a Deus ele fala, né? Então, é enxergar, não fingir que não ouviu, né? Entender, ter humildade, silenciar, principalmente, silencia. Fica com ele guardadinho com você e pergunta que ele vai te responder. Então, a segunda coisa, que segundo passo que eu fiz foi esses sinais. O terceiro passo e último foi a resposta pela sua obediência. Então, assim, que nem eu falei, com cada pessoa vai ser diferente, pessoal, não é a mesma forma, né? Ele conhece os filhos. Mas a resposta que eu tive foi dos resultados da vida, do andar, da caminhada, do processo, eu tô falando, sabe? Então, assim, eu não tenho cliente, calma, né? A paciência, a resiliência muito grande para ser obediente a Deus. Precisa de muita resiliência e de muita paciência, de entender que não é no seu tempo, nem no meu, é no tempo que Ele decide para você. Essa é a parte mais difícil, porque você está ansioso, ansiosa, você quer a resposta. E a resposta não está em ti, a resposta está nele. Só que aí é aquela coisa, ele ainda não te contou qual que é a resposta. Ele quer que você passe pelas etapas, passe pelo processo. E tá tudo bem. É que a gente não quer esperar, né? A gente quer pra ontem. Mas é isso, tá bom? Seja obediente, a colheita será farta, o resultado é maravilhoso e você só tem a ganhar com Deus, ganhar com as pessoas, porque está expandindo a ajuda, né? Está expandindo a sua consciência. E é uma liberdade que você tem, que você fala assim: poxa vida, eu estou leve agora, né? Eu não me sinto mais preso àqueles pensamentos, eu não me sinto mais aprisionado mesmo, né? Assim, sabe? Não me sinto mais mal, eu tô bem, eu não sinto mais dores no corpo, né? E coisas vão fluindo. Então a vida vai fluindo, vai melhorando, né? Então, fé. O que eu quero dizer para você é isso: tenha fé, acredita nele. Não ache que você sabe de tudo porque você não sabe, tá bom? Um beijo bem grande, gente. Falei bastante. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.